Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui hoje para mais um programa, nessa tarde maravilhosa, onde a gente vai falar um pouco das escolas e como elas recebem os autistas. Então seja bem-vindo, fique com a gente aqui esse tempinho. A ideia nossa é levar um serviço social, um serviço de qualidade, um serviço informativo. E nessa tarde maravilhosa, a minha convidada está aqui do meu lado, é Thalita, que é do Colégio Santa Inês, e hoje ela é diretora da escola. Imaginem o que é ser diretora da escola. Seja bem-vinda, Thalita. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. É um prazer estar com você aqui. Bom, eu já estou curioso, já quero abrir uma pergunta para ela. Conta um pouquinho de como é o dia a dia lá no Santa Inês. Bom, nossa escola ela já tem 34 anos, né? Eu sou diretora da escola agora, mas é uma empresa de família, né? Meus pais que fundaram, minha mãe que sempre esteve de frente lá. E a gente é uma escola inclusiva e hoje em dia eu sou muito grata e muito feliz por fazer esse trabalho, né, diferenciado. Eu sempre falo que a minha equipe é diferenciada porque a gente tenta ao máximo abraçar, né, os alunos autistas, os alunos com necessidades especiais que a gente tem também lá, não só autistas, né? E aí a gente, nesses últimos anos, cada vez mais forte lá, esse trabalho com os alunos autistas. Caramba, você vê 34 anos. Então hoje deve ter alguns jovens que hoje são adultos, formados, e deve ser uma sensação bacana, né? Muito, muito. A gente faz um trabalho lá também, de Semana da Saúde, e geralmente quem vai lá dar palestras são ex-alunos nossos, então é muito legal. Vai nutricionista, professor de educação física, psicólogo, é muito, muito legal. Como é hoje Como que a escola ela precisou... porque a gente vive hoje uma nova realidade, né? O autismo hoje, ele é uma realidade, ele precisa ser observado, ele precisa ser informado, né? Eu sempre entendi que o poder público ele poderia estar fazendo muito mais, não só pelas escolas públicas, mas ajudando também as escolas particulares, com algum incentivo, etc. Como que vocês fazem hoje lá, por exemplo, se eu quiser matricular o meu filho autista lá? Você tem um pré-requisito, você faz uma análise, como é a recepção da escola, como funciona hoje? A gente sabe, né, que toda mãe, quando vai colocar o seu filho na escola, surge primeiro a palavra é o medo, principalmente de alunos autistas, né, de crianças autistas. O medo se a escola vai aceitar, se ele vai ser bem acolhido, né? Então, eu sempre falo isso para minha equipe, gente. Primeiro momento é o acolhimento da família, né? Porque ela precisa ter a sensação de segurança de que o meu filho vai estar ali bem, vai ser acolhido, ele vai conseguir socializar, ele vai conseguir avançar. Então, o primeiro momento é esse, a acolhida ali na matrícula. A gente não tem nenhum tipo de restrição de nada. Chegou lá, você vai fazer a matrícula do seu filho. Agora, o que é que a gente sente dificuldade? É a aceitação da família, de passar pra gente, ó, meu filho, ele é autista. Porque a partir do momento que você matricula, que a família matricula, já falando pra gente que ele é autista, com certeza a gente vai iniciar o ano letivo com um trabalho diferenciado para aquela criança, né? Então, a gente recebe muita criança que a mãe vai lá e não fala nada, a gente matricula e aí no dia a dia é que a gente vai notando, vai percebendo, né, ali as diferenças, e aí a partir daí é que a gente tenta correr atrás para poder fazer um trabalho diferenciado. Mas assim, não tem pré-requisito nenhum, né? A gente aceita todas as crianças de braços abertos lá. E aí a gente vai adaptando o nosso currículo para o dia a dia. As professoras já estão bastante acostumadas, já trabalham há bastante tempo com crianças autistas. Então, para a gente é uma criança normal como qualquer outra criança. Como é até o ensino médio?
Não, a gente tem até o 9º ano, que é a antiga 8ª série. Isso. Então, eu acho que a idade máxima lá é 15 anos. Isso. E você tem esse controle por idade, não? Não. Crianças de 2 a 15 Não, mas a realidade anos. hoje tem? Se a gente tem Tipo crianças, assim, temos. por exemplo, aqui no Instituto a gente tem autista de 16 anos, por exemplo. Temos sim. Tem. Né? Mas também tem de 10, de 8. Inclusive, a gente tem um aluno que essa semana a mãe me passou, que descobriu agora, ele é do 9º ano, Caramba. 14 anos, autista grau 1. Então, assim, durante todo esse tempo, a mãe sempre achou que ele é muito tímido, é porque ele não gosta de participar das festividades, apresentar trabalho ali para a turma, ele tem vergonha. E aí, na verdade, quando ela foi vendo que foi, né, assim, aquela coisa foi ficando mais aflorada, que ela procurou ajuda. Agora, no 9º ano, com 14 anos, foi diagnosticado com autismo grau 1. Então, assim, de 2 aninhos que a gente tem lá, que é o maternalzinho, até 14 anos, a gente tem criança com autismo, sim. Hoje, tem alguma história que te sensibilizou bastante de algum aluno que ou descobriu depois ou já sabia? Conta um pouquinho pra gente. Tem sim. Já faz bastante tempo, eu ainda não era tão ali, era mais a minha mãe, né? Eu estava ali mais dando suporte, como coordenação. E aí a gente tinha uma criança no maternal, 3 anos, que a gente via, mas os pais não aceitavam. Mas o pai, a mãe pra gente, ela falava, eu tô vendo que meu filho tem algo diferente ali, mas o pai não aceita. Não, o psicólogo dele sou eu, não aceito, não quero levar. E aí a criança chorava a manhã inteira na escola. Se batia, se beliscava. Mas o pai não queria, até que de tanto a gente ficar ali insistindo, a mãe criou coragem de bater de frente com o pai, né? Vou à luta pelo meu filho. Eu sempre falo que a mãe, quando ela descobre que a criança ela tem autismo ou qualquer outra necessidade, ela vive um luto, né? E eu sempre falo para elas, gente, vocês precisam sair do luto para ir à luta pelos filhos de vocês. E foi isso que ela fez. Ela foi à luta. Hoje ele vai sempre lá visitar a gente. Ele já nem estuda mais lá, já saiu, já faz um tempo. E ele se formou. Que massa, velho. Se formou. E ele fala assim, eu vou vir aqui, viu, tia, da palestra. Eu vou vir aqui dar palestra. E era uma criança que ele não falava, ele não conseguia acompanhar, porque hoje em dia 90% das crianças autistas lá da escola, ele consegue acompanhar o currículo, o planejamento da professora, dos outros alunos. Mas ele era uma das crianças que ele não conseguia acompanhar. E aí ele foi alfabetizado, fez formatura do ABC, participou de tudo, todas as apresentações, de tudo. E hoje em dia a irmã dele estuda lá, e aí ele vai lá, um dia eu vou vir aqui dar palestra, viu? Me convide. Então, pra gente é bem gratificante, né? E mais ainda assim, a coragem da mãe de ir à luta para ajudar o seu filho. Porque realmente não é fácil, não. Então, como você falou, por exemplo, isso já faz um tempinho. Faz. Massa, isso é uma referência. Desse tempinho pra cá, o que mudou na escola? Porque com certeza, naquela época ainda era um mito, né? O diagnóstico era muito imprevisível, pouca gente conhecia. Até o nome autismo nem era usado antigamente, né? E o que mudou de lá para cá? Muita coisa. Até a gente estava conversando essa semana lá e estava falando, porque antigamente a gente tinha crianças, mas com um número bem baixo. Né? E aí a gente foi notando que a procura foi aumentando e vendo a necessidade de a gente precisa fazer algo para a gente acolher essas crianças melhor, né? Para que não seja apenas mais uma criança que está ali dentro da escola. E aí a gente montou uma sala de recursos, né? Onde tem jogos, a gente montou uma sala adequada, adaptada mesmo para essa criança quando ele se desorganiza em sala de aula. E aí a gente também tem agora na escola a neuropsicopedagoga, que quando ela dá esse apoio para essas crianças e também para a professora. Né? Então, a criança está desorganizada em sala, ela vai lá, tira ele da sala, leva para essa sala, para que ele consiga se reorganizar para poder voltar para a sala. Então, esse foi, assim, um ponto-chave para que a gente conseguisse fazer o diferencial. Porque
a criança se desorganizava, a professora ficava querendo reorganizar ele, tinha as outras crianças também em sala, e aí a gente sentia essa necessidade. E aí realmente foi o ponto-chave para essa mudança, para um acolhimento melhor dessas crianças autistas, foi isso aí. Então, tanto de estrutura, né, que foi essa sala, quanto de profissionais realmente capacitados, porque todas as minhas professoras são pedagogas, são formadas, mas nenhum pedagogo tem habilidade para dar laudo, né, para fazer certos tipos de intervenção. Então, a presença da neuropsicopedagoga lá dentro fez todo o diferencial. É importante mesmo. E você vê que essas adaptações que as escolas vêm buscando, elas são custosas, né? Para você ter ideia, você precisou colocar uma sala extra, adaptar, constituir um profissional, para poder fazer atendimento específico. Quando a criança desorganiza, ela entra num desequilíbrio dentro da sala de aula que ela impacta na vida de todos os outros. Todos os outros, isso. E os professores, como é que eles estão lidando com esses casos, por exemplo? Porque, veja, até eu vi um vídeo semana passada de uma desorganização que a criança, ela mordeu o dedo do pai, né? E o pai, ele tinha todo um conceito, um preparo para desabilitar aquele gatilho. Já o professor saiu correndo da sala. Então, achei bem interessante isso, porque eu acho que nós temos hoje uma rede educacional de bons profissionais. Mas é a falta de oportunidade de conhecimento, muitas vezes, que é o próprio Estado, que a própria educação não oferece. E aí as pessoas têm que buscar particular, privado. Mas, assim, hoje, qualquer pessoa que quiser estudar no Santo Inês, ela entra normal? Entra normal. A gente tem quantidade de vagas, né, na turma, independente da criança ser autista ou não, né? E aí, às vezes, surgem algumas especulações, não quer aceitar porque é autista. Não. Independente, se for autista ou não, porque assim... Vou deixar isso bem claro. A gente tem uma quantidade limite por professor, e equipe de educação infantil é professor e auxiliar em sala. Então, independente, se chegar lá e já tem a quantidade de alunos formados, a gente não vai aceitar autista ou não, né? E assim, o que a gente sente um pouquinho de dificuldade com relação a isso é de um apoio familiar, principalmente, familiar, aceitação da família, e assim, de professores de acesso mesmo a cursos, né, mas que fosse, né, oferecido dessa maneira que você falou, e não porque já é tão difícil para o professor. Né? Concordo. É complicado. Então, assim, elas buscam, eu falo pela minha equipe, elas buscam muito, estão acostumadas, todas elas, a trabalhar com crianças autistas, mas a gente sente que precisa ter mais intervenções com relação a isso. Palestras a prefeitura poderia oferecer para que esses professores participassem. Até online, mas a gente não vê mais, não tem. E aí, realmente, o acesso a essas informações, porque tudo vem mudando. Antigamente era uma coisa, no tempo que eu estudei, que eu me formei, a informação era uma, hoje é outra, a realidade, o dia a dia da escola é completamente diferente. Né? É verdade. Então, assim, o que falta é isso, é a atualização na formação do profissional, que a gente não encontra. É verdade. Se você tivesse que construir, por exemplo, uma escola perfeita, né, para o autismo ou para crianças atípicas, como seria essa escola? Ai, meu Deus, escola dos sonhos. Tudo que eu queria. Eu queria realmente poder ter, dentro da minha escola, todos os profissionais que pudessem fazer os acompanhamentos terapêuticos com esses alunos. Porque o que é que a gente sente dificuldade? Da mãe ir buscar, né, as terapias. Eu tenho muita criança autista que não faz uma terapia. E aí, o que é que a mãe relata pra gente? Relata que tem a dificuldade do plano de saúde, que não libera, dificuldade de locomoção, de sair daqui do bairro para poder conseguir, né, essa terapia. E a
questão financeira também. Elas não conseguem, é até um laudo. Tem criança lá que a mãe diz, ela é autista, mas eu ainda não consegui laudo. Não tem acesso. A gente tem encaminhado algumas crianças aqui para o Instituto também, né? Mas a gente sabe que a demanda daqui do Instituto também é grande. Tem um pessoal aí esperando. Mas, assim, o que eu queria mesmo, eu nem falo tanto de estrutura, mas eu queria um fisioterapeuta, cada profissionalzinho para estar lá fazendo as terapias com eles, para que eles conseguissem evoluir. Porque a professora, às vezes, quer fazer intervenção com o aluno, mas qual é o grau de autismo daquela criança? Onde é que eu tenho que trabalhar? Onde é que eu tenho que intervir ali? A gente não consegue, porque a criança não tem laudo ou não está fazendo nenhum tipo de terapia, de nenhum tipo de acompanhamento. Então, o professor e a gente, como escola, a gente fica limitado para conseguir trabalhar com aquela criança, porque a gente não sabe nem o que é que a criança realmente, o nível do autismo da criança, então fica difícil. Então, a escola dos meus sonhos para crianças autistas seria essa. A gente para pensar que a gente não quer muito, né? Não. A gente queria só um pouco mais de participação do poder público. Isso. Né? Porque você vê um professor desse, ele deveria ser uma regra principal, preparar e capacitar. Né? E eu acho que, governamentalmente falando, como o autismo ele tá num período de grande ascensão, era muito mais barato, né, essa capacitação. Né, por exemplo, o governo enviar mensageiros para as escolas, tanto privada como pública, para preparar. Olha, se tiver um gatilho desse jeito, trate assim. Isso. Olha, se tiver daquele jeito, orientar. Trate assim. E aí eu vou emendar isso com uma pergunta, por exemplo. Como que vocês fazem hoje com os pais que sabem que é autista, né, mas nem sempre quer assumir a responsabilidade de ter um filho autista? Porque a escola ela faz seu papel, né? Ela vai cuidar, ela vai tentar fazer o máximo ali para tratar, mas e quando ele for para casa? Tem algum programa hoje direcionado a isso? Como é essa orientação aos pais? A gente trabalha sempre na base da conversa, né? A gente chama os pais para conversar, tem equipe de coordenação, e aí a gente também faz plantões pedagógicos, que é onde a professora tira aquele dia, a gente fecha a escola, basicamente, e os professores ficam disponíveis lá para conversar com os pais. E aí é nesse momento que a gente passa para os pais o que é que a gente está fazendo como escola, o que é que o professor está fazendo. Porque o que é que o professor faz no seu dia a dia? Ele tem um planejamento escolar, e nesse planejamento ele adapta para essas crianças. Apesar que 90% das crianças autistas lá da escola, eles conseguem acompanhar, sim, as atividades, eles são extremamente inteligentes. Massa. Então, eles conseguem acompanhar. Outros não, né? Então, assim, o que mais a gente precisa é da aceitação da família e de ir buscar ajuda para a criança. Porque, assim, meu filho é autista e quer que a escola faça tudo, e a gente não consegue fazer tudo. A gente não consegue, a gente é uma ponte ali, né? Mas a gente precisa da ajuda dos pais, de estar levando, do comprometimento dos pais de estar levando para as terapias. Tem criança que está fazendo terapia? Tá, não. Então, assim, como é que a gente consegue? A família sozinha não consegue, a terapia sozinha não consegue, a escola sozinha não consegue. Tem que ter essa junção desses três, né? Eu sempre digo, é o nosso triângulozinho, família, escola e terapias. Se não tiver interligado, a criança ela não vai evoluir de jeito nenhum. De maneira nenhuma. Então, o que realmente falta é o comprometimento de alguns pais. A gente tem muitos pais também que são comprometidos, que a mãe leva. Tem criança que, Thalita, essa semana ele vai faltar tal dia, porque tem terapia assim. Já tem aquele dia certo que não vai para a escola porque tem a terapia, não pode faltar. Mas a grande maioria não tem acesso às terapias. Tem muitas crianças que não têm o laudo, eles não conseguem, eles dizem não conseguir. O plano de saúde, reclamam muito do plano de saúde, reclamam muito, mas quando aparece uma oportunidade de conseguir, são inúmeras dificuldades que tem, sabe, que eles colocam. Então, assim, o que falta realmente é isso, é a família buscar ajudar. A família, tem criança que precisa tomar medicação, porque já foi passado pelo neuro uma medicação, mas a família se recusa a dar. A gente sabe que não é fácil, realmente,
essa questão da aceitação de medicação. Mas se é necessário dar, a gente precisa fazer. Porque tem criança que se machuca, que se belisca, que quer fazer com o coleguinha. E aí essa questão de socialização, que é o que a gente mais tenta fazer, a gente sente dificuldade. Porque as outras crianças têm o receio de estar ali com aquele outro aluno, porque será que ele vai me machucar, tia? Então, assim, isso tudo vem da família. A escola, os professores estão ali dispostos para ajudar, para fazer o papel dele. Mas a família precisa também fazer a sua parte. Hoje a gente tem uma certa dificuldade aqui no Instituto, porque a família, ela não, nem todos, mas a maioria não leva a aplicabilidade do Instituto para casa, né? Ou seja, ela diminuía bastante o nível de intensidade da atividade no Instituto no dia seguinte, se ela fizesse a regra. Mas aí eu queria também que a gente falasse um pouco de a escola hoje, né? A escola, ela recebe o aluno, inclui ele, porque a escola hoje ela tem um grande papel inclusivo. Porque o que acontece? Eu peguei um paciente que ele tem 10 anos aqui, interessante essa. E aí eu fui na sala de psicopedagogia. Aí chegou lá, o professor tinha aplicado um teste numa criança de 10 anos. Aí eu olhei, caramba, interessante. Aí eu disse, aplica o mesmo teste comigo, né? Eu fui lá, esse teste, ele era um teste de você achar a saída. Ele é um labirinto. Eu fui e achei uma saída. Eu gastei em média 12 minutos. Essa criança de 10 anos, ela fez esse teste. E ela achou 4 saídas. E ela fez em 2 minutos. Né? Então, como é que é isso em sala de aula hoje? Porque tem crianças com esse distúrbio, vamos chamar assim, com autismo, que ela é muito inteligente, ela tem um lado mental ali muito desenvolvido e ela vai estar muito acima dos outros. Sim. Como é que a escola trata isso? Geralmente, eles têm também altas habilidades. Né? A gente tem criança que nem sempre é só o autismo. O autismo, ele sempre vem atrelado a algum outro distúrbio, né? Como se diz. Então, assim, tem criança que ele tem altas habilidades. Eu tenho na escola uma criança de 4 anos que ele lê. 4 anos? 4 anos ele lê. Ele é autista. E a gente tem crianças de 6 anos que estão ali no processo de alfabetização que sentem inúmeras dificuldades para conseguir ler, né? Então, o que é que a gente faz? Como eu estou dizendo desde o princípio, a minha equipe, ela faz um planejamento semanal. A gente adapta o nosso currículo para aquela criança. Então, tem criança que consegue acompanhar. Então, a gente trabalha em cima daquilo ali. Mais atividades. O que a gente pode fazer? Quando a gente faz eventos, vamos colocar aquela criança ali para falar no microfone. Tem criança que tem uma habilidade para falar no microfone, né? Então a gente trabalha, a gente vai vendo criança que desenha perfeitamente. Então, aí tu já foi na minha seguinte pergunta. O que te impressionou mais, né? Dentro dessa rede que você tem lá de crianças atípicas? Qual a habilidade? Caramba! Que te impressionou mais? Eu acho que essa questão deles serem extremamente e realmente inteligentes. Esse aluno de 4 anos que lê para mim, o que ele vê, ele às vezes entra na minha sala e aí tem lá a impressora, aí tem lá Ecotanque. Ele lê o Ecotanque. Tia, Ecotanque, o ar-condicionado, me der tudo ele lê. Então, para uma criança de 4 anos, as crianças de 4 anos eles estão aprendendo o alfabeto. Então, para ele ler altas habilidades, é impressionante. Então, assim, se a mãe realmente trabalhar em cima dessa criança, buscar realmente a ajuda necessária, ela vai ter uma criança, um adulto lá na frente, extremamente inteligente. Então, assim, essa questão também eles desenham muito bem. Essa questão artística também, muito bem. Eu acho que é muito para esse lado, assim, o artístico também deles é bem aflorado. Eu fico pensando, né? Você vê uma criança dessa, por exemplo, que com 4 anos ela já está lendo, isso quer dizer que ela tem um QI elevado. Muito. Né? Imagina essa criança com 15 anos.
né? Aonde ela não vai estar. Isso. E é isso que eu falo. As escolas, elas poderiam ter mais apoio para desenvolver isso na criança. Né? Porque isso é uma virtude. Né? Isso aí poderia ser desenvolvido para um lado positivo. E aí, o que é que eu noto, assim? O que a gente tem mais dificuldade, eu não sinto que seja na parte pedagógica, eu acho que é mais na parte comportamental da criança, sabe? Porque essa criança mesmo que eu tô te falando que ele lê, ele tem um comportamento agressivo, é a criança que se machuca, que se belisca, que belisca a professora, que quando se desorganiza para ele voltar é bem mais complicado. Então, assim, eu continuo batendo nessa tecla de que se realmente a família buscar as terapias e juntar a questão pedagógica, né, o cognitivo da criança com a questão comportamental, essa criança vai evoluir muito, 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 muito. Existe hoje, aí é uma pergunta de curiosidade, existe hoje algum programa para as escolas particulares nessa área? Nenhum. Sério? Nenhum. Tudo é a própria escola que promove. Não tem nada. Não tem nada. Então, assim, a gente sente muita, muita necessidade disso, porque não tem nada voltado. Eu não sei se tem para as públicas, mas pelo menos lá na minha escola nunca chegou nada. Até para a gente conseguir, né, na semana que a gente tem em janeiro com os professores, a gente tem a semana pedagógica. E aí cada dia a gente trabalha alguma coisa. Até para a gente conseguir alguém para vir dar uma capacitação para os professores, se a gente não for atrás, pagando, a gente não consegue. Não tem nada. Um absurdo, né, rapaz? Muito. Você vê que esse desenvolvimento do autismo, ele é um desenvolvimento que ele vem crescendo muito, né? E eu vi agora há pouco uma pesquisa que a cada 30, 10 são autistas. E nos próximos 30 anos, a cada 3, um vai ser autista. Então eu fico pensando, como que as escolas veem isso? E aí, no último programa, a gente discutiu um pouco sobre isso. Esses jovens de hoje, eles serão os adultos de amanhã. Isso. Né? Esses jovens de hoje serão os adultos de amanhã. Como será essa juventude? Se realmente não tiver um trabalho, se o Estado não ajudar as escolas, vai ficar muito difícil. A gente não vai conseguir, não. Não vai, porque dentro de uma sala de aula, a gente tem os alunos que são considerados normais e tem esses outros alunos. Anos atrás, a gente tinha um aluno por turma autista. Hoje eu tenho turma na minha escola com 5 crianças autistas. E nenhum desses a mãe consegue um acompanhante terapêutico para ficar com ele. Na minha escola, no total, eu creio que eu tenho uns 30 crianças autistas. E eu só tenho uma acompanhante terapêutica, que vem de fora, né? Assim, que a mãe conseguiu porque colocou na justiça e aí conseguiu. Então, assim, imagine se pelo menos metade dessas crianças tivessem um acompanhamento terapêutico, porque a gente abre, tem escola por aí que realmente não quer, porque não é funcionário da escola, mas a gente abre as portas, a gente recebe o acompanhante terapêutico, mas não tem, as mães não conseguem. Isso não é uma questão de saúde pública, ao meu ver, é uma questão de saúde pública. E se não tiver ajuda, vai ficar muito difícil. E essas crianças vão sofrer muito, viu? Porque não vão conseguir. A escola é o primeiro local de socialização deles depois do ambiente familiar. É o primeiro ambiente. Então, se ali ele não conseguir socializar, se ali ele não conseguir progredir, aonde vai ser? Realmente, eu estava falando agora, eu estava pensando. Mas vamos pensar o seguinte: no Santo Inês, por que eu posso colocar meu filho lá e ficar tranquilo? Quais as características? Quais as habilidades? Eu sei que tem muito amor, disso eu não tenho dúvida. Com toda certeza. Mas por que seria uma opção para mim colocar meu filho lá?
Primeiro, como eu te falei, né, no começo, a gente já trabalha com essas crianças há bastante tempo. Então, eu sinto que a minha equipe, ela é capacitada para receber a criança. Desde a matrícula, o aluno matriculou e a gente sabe que ele ali tem autismo, a gente adapta todo o currículo, como eu já venho falando para vocês, para aquela criança, né? O planejamento semanal da professora, ele é adaptado. Ou seja, sem receber nada a mais. Não. A mensalidade que é paga por um pai de um aluno dito normal é a mesma mensalidade de um pai de uma criança autista, não tem diferença nenhuma. Tudo o que acontece na escola, todos os eventos, os alunos autistas participam normalmente como os outros, não é cobrado nada a mais. Só é a mãe dizendo, ele vai participar. E aí a professora inclui a criança ali. Inclusive, lembrando agora, o ano passado, todos os anos a gente faz um projeto, que ele é realizado lá no Teatro do IMIP. A gente começa em agosto e a culminância dele é realizada em novembro, lá no Teatro do IMIP. E o ano passado o tema foi Celebrando as Diferenças para um Mundo Mais Humanizado. Uma das turmas falou sobre a questão do autismo, né? A gente chamou algumas mães lá na escola, elas deram um depoimento, falaram lá. E aí, na apresentação, né, da turma, tinham 2 crianças autistas dessa turma. E aí foi uma emoção lá, as mães tudo chorando. Tem até lá no nosso Instagram, porque nunca tinha participado de um evento. A criança nunca tinha conseguido, porque é o barulho, é muita gente, é um ambiente diferente. E ele conseguiu executar a apresentação junto com os demais coleguinhas. Ele, quando finalizou, tia, eu posso falar no microfone? Falou para os pais, disse que ser diferente é normal e que foi muito legal. Tem até um videozinho lá no nosso Instagram que mostra a apresentação. E esse ano, agora ele está no 1º ano, vai se formar. A mãe já me procurou porque está preocupada. Será que ele vai participar? Será que ele vai conseguir socializar? Então, tem a questão também do medo da família, né? E o que é que a gente como escola, a gente passa? A gente quer passar para as mães segurança, que elas podem deixar a criança lá com a gente, ou a manhã inteira, ou a tarde inteira, e ir para casa tranquila, porque eles estão lá bem acolhidos, eles vão ser bem assessorados pela nossa equipe, e o que acontecer além do normal, a gente vai contactar essa família e vai contactar a nossa neuropsicopedagoga que está lá diariamente para que a gente faça a intervenção necessária ali dentro da nossa escola. Então, assim, com toda certeza, a mãe que tem o seu filho lá no Santo Inês, que é autista, ela esquece o medo e fica totalmente tranquila, porque ela sabe que lá ele vai estar acolhido. A gente vai trabalhar as habilidades dele ali na nossa escola, né, da maneira que a gente pode e da melhor maneira possível, né? Massa. A gente precisa de escolas assim. Isso. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Bom, e aí chegamos ao fim. Meu Deus, que rápido. Quando é muito bom, tá bom, aí a gente vai descontraindo e vai chegando. Eu queria, em nome do Instituto, agradecer a Maiara Thalita, diretora da Escola Santo Inês, falou um pouquinho pra gente sobre a escola, sobre o dia a dia lá com os autistas, como a escola se comporta, e eu espero que este serviço social ele chegue no seu celular, na sua TV, por qualquer meio de comunicação para você. O nosso objetivo é ajudar você a conviver, a viver e a amar, mesmo sendo diferente. Agora, lembre-se, a informação ela é muito importante para que você possa fazer a diferença. Muito obrigado a todos e até a próxima.